Ainda quero analisar com vocês mais um poema do Cruz e Souza. São muitos. Só quero que vocês tenham uma ideia, para na hora da prova, pelo menos entenderem a característica de uma poesia simbolista. É claro que as particularidades do poeta também. Essas particularidades, elas causam muita diferença. Aqui nós temos o Acrobata da Dor. É um soneto e ele diz gargalha, ri no riso. Nós temos aqui esqueci, pleonasmo literário. O riso de tormenta. Gente, agora, olha só, e automaticamente, além do pleonasmo, cria um paradoxo. Então, daqui para cá nós temos um pleonasmo. E riso de tormenta, nós temos um paradoxo. Lembra que a ideia da filosofia. Então, a existência, não é? Como é que um riso pode ser um riso de tormenta? É riso porque ele é palhaço, tem que fazer todo mundo rir. É tormenta porque provavelmente a alma dele está triste. Como um palhaço, aqui é uma comparação. Aliás, o eu lírico vai fazer a comparação com o palhaço que, desengonçado, nervoso, ri um riso absurdo, inflado, de uma ironia, de uma dor violenta. Então, aqui ele explica. Então, é o palhaço. É absurdo, mas ao mesmo tempo é uma ironia, é uma agonia. O que é a vida deste palhaço? Será que a mesma agonia que ele carregava por ser negro, por sofrer preconceito, a poesia dele não foi reconhecida na época, não aceitaram muito bem os simbolistas, porque o parnasianismo, principalmente o Olavo Bilac, era muito forte. E aqui, ó, da gargalhada atroz. Como é que uma gargalhada pode ser atroz, né? Mesma coisa, mesmo paradoxo. Sanguinolenta, agita os guizos, aquele barulhinho, né? E convulsionada, salta gravoche, salta varado. Pelo estertor dessa agonia lenta, olha as reticências. Deixa fluir. Deixa o leitor interpretar. Pega esse bis. Olha, mais uma vez, né? E um bis não se despreza. Vamos. Olha aqui a interjeição. Retesa os músculos. Retesa nessas macabras piruetas de aço. Embora caias sobre o chão, fremente, afogada em teu sangue, estuoso e quente. Ri. Olha a letra maiúscula. Coração tristíssimo, palhaço. Muito triste, né? Mas ao mesmo tempo muito profunda. Então nós temos aqui uma das poesias bem filosóficas. Filosofia da existência. O paradoxo que era a vida dele. Como talvez se sentia um palhaço diante da sociedade, diante dos olhos do povo. Ele foi rejeitado. Não pôde assumir o cargo ali acho que de promotor, numa cidadezinha lá, porque ele era negro. Nós temos Alfonso de Guimarães, ele é parente do Bernardo de Guimarães, inclusive, ele ia casar com a filha do Bernardo Guimarães, que era o autor lá da Escrava Isaura, e ela morreu, a noiva dele morreu, e ele amava demais, ele nunca se recuperou. Embora ele tenha casado, né? Casou e teve 14 filhos. Então, mas nunca esqueceu este amor. E a maioria dos poemas que ele faz para ela. Acho que era Constância. Gente, um dos mais famosos, né? Poema que ele fez foi Esmalha, que o título é Esmalha. E nós temos aqui a imagem de uma torre. E nós temos aqui um dualismo. Vai trabalhar com um dualismo, mas antes que essa ideia do céu e da terra. E aqui, olha, quando Esmalha enlouqueceu, vai trabalhar com a temática que é própria do simbolismo. A ideia do mistério, da falta de senso. Pôs-se na terra a sonhar. Na torre. Gente, olha só. Torre tem algo envolvendo o tarô. Eu não acredito, não gosto.
mas provavelmente pode ter esse misticismo, né? Que eles eram bem místicos. Então, no geral, a torre, ela, no tarô, é algo que está ruindo. Está despencando. Outra coisa, em outras concepções, pode ser um ciclo que precisa passar. E aí, olha, nós vamos ter os próprios contos de fada, Rapunzel. Quem foi que a salvou da Torre? O príncipe. Nós temos o próprio, a lenda, o mito. Ai, eu não sei, era Danai, né? Que o pai, houve a profecia de que, igual o complexo de Édipo, de que o filho dela iria nascer e iria matar o avô. E o pai aprisionou numa torre, mas Zeus se transformou em chuva de ouro e a engravidou. E mais tarde a profecia se cumpriu. Então, torre representa muitas coisas. Muitas coisas. Né? Então, a gente pensa, torre não pode ser prisão também. Então, quantas e quantas vezes serviu de prisão? Se for prisão, o enlouquecimento vai ser a libertação. Mas, olha, é uma poesia muito hermética. Difícil. Aqui a gente está pensando o que sugere, não é? Porque é tudo sugestão. É simbolismo. Aí, ó, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Então, nós temos o dualismo. No sonho em que se perdeu, então, em que momento se perdeu da vida? Outra coisa, a lua também tem essa questão da feminilidade, da fecundidade. Ela representa a fecundidade. E tem algo no tarô também, que é no tarô, deixa eu mudar a cor aqui. Vai ser poder instintivo. Dos sonhos. Mas olha, se for essa questão da feminilidade, tem muitas interpretações para a Lua. Provavelmente ela se perdeu no amor que não deu certo, por isso ela enlouqueceu. E ela vai se matar. Ó, banhou-se toda em luar, tá vendo? Ela entregou o seu amor. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, que é o momento da loucura, né? Geralmente, quando elas ficavam loucas, as pessoas ficavam loucas, elas cantavam desenfreadas. Estava perto do céu, estava longe do mar. Como o anjo pendeu asas para voar. Queria a luz do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, primeiramente, nós temos um dualismo, que é um dilema, que representa o dilema, que se apega talvez a esse amor, talvez essa questão da divindade, ao mesmo tempo que tem algo trágico, que é a morte, mas ao mesmo tempo é poético, né? As asas que Deus lhe deu um anjo, né? Flaram de par em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, ao mesmo tempo que é trágico, ao mesmo tempo é lindo, é belo, né? Que nós temos aqui. Então, é bem filosófico. É filosófico, é místico, é uma mistura de tudo. É um poema que ele cai bastante. Outra coisa, vamos ver essa religiosidade. A morte precoce de sua amada, associada ao clima místico das cidades barrocas, mineiras, ele foi morar numa cidadezinha, né, mineira, serviram de inspiração para Afonso de Guimarães, ao contrário de Cruz de Souza, que apresentavam a espiritualização filosófica. Lembra que eu falei da espiritualização? Repleta de angústias, né, de Afonso traz elementos mais voltados ao emotivo, baseando-se em preces e em crenças simples. Demonstra que a divinização de Nossa Senhora corresponde à sublimação do amor pela mulher amada,
morta, sugerindo a troca de uma paixão concreta por uma devoção católica. Tal tendência pode ser observada no poema Catedral. E aqui está esse poema Catedral, que é outro poema dele, bem famoso. Ele faz uma gradação. Se você observar, eu vou primeiro marcar. Ele diz aqui aurora, o nascer do dia. Depois, vou marcar aqui tarde. E depois, era para ser noite. Em algum momento, mas depois a gente vai ler, eu vou ver, tá bom? Depois nós vamos ver. Então, tem manhã, tarde, era para ver noite. Ele fazia uma gradação nas estrofes. Então, ele começa entre as brumas, ao longe surge a aurora, ao nascer do dia, e ali no orvalho, aos poucos, se evapora, agoniza o arrebol. A catedral herbúnea, essa ideia do herbúneo, né? Cor de marfim, dos meus sonhos, sentido bem onírico, que é próprio do simbolismo, aparece na paz do céu risonho, então que traz paz para ele, toda branca de sol. O sino canta em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonso. Então dá a ideia de melancolia, de pessimismo. O astro glorioso segue a eterna estrada, uma áurea seta lhe cintiva em cada refulgente raio de luz. A catedral herbúnea do meu sonho, onde os meus olhos estão cansados, ponho, recebe a bênção de Jesus. A catedral herbúnea, né, talvez sejam os desejos dele, a própria vida dele. O sino clama em lúgubres responsos. Olha, aqui ele canta, aqui ele clama. Também tem uma gradação. Ó. Pobre Alfonso, talvez a própria ideia do sofrimento. Por entre lírios e lilazes, olha as cores, desce a tarde, manhã tarde. Esquiva a amargurada prece, põe-se a luz a rezar. A catedral herbúnea do meu sonho aparece na paz do céu tristônio, toda branca de luar. Eu vi céu em outro lugar. Olha só, aqui é tristônio. E aqui, risonho, aqui tristônio. O sino chora, e o sino aqui está chorando. O sino canta, o sino clama, o sino chora, em lúgubres respostas. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O céu todo é treva, está aqui. A treva, ela significa noite. Lembra? Cor, noite. O vento uiva, a natureza aqui. O relâmpago, a cabeleira ruiva, vem açoitar o rosto meu. A catedral herbúnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho. Então, o céu risonho, o céu tristônio e o céu medonho. Pode ser cada momento da vida dele? Sugestão, simbolismo, como um astro que já morreu, que já findou. Talvez a própria amada dele, pela própria amada, filha lá do Bernardo Guimarães. O sino chora em lúgubres respostas. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Então, é uma poesia hermética, com certeza. É mais difícil. Enfim, nós terminamos aqui o simbolismo. Até a próxima.